Esta é uma palavra para você que está em cima do muro, que está na dúvida se você vai andar com Deus, se você vai continuar vivendo a vida sem uma direção, sem Jesus, sem uma palavra. Essa mensagem é para você, inclusive você que é simpatizante de Jesus. Quando eu digo simpatizante, é para você que gosta de Jesus. Você gosta de Jesus, você quando precisa de alguma coisa, quando você quer alguma coisa, quando você tem um objetivo que você não está conseguindo sozinho, você lembra que Jesus existe. E uma coisa que fique bem clara ao seu coração, que ou você realmente entrega a sua vida a Jesus e vive para Ele com todo o seu coração, ou você viverá a ardência das práticas desse mundo. Ou é um ou é outro, não existe um meio termo. Não tem como, o próprio Senhor Jesus ele ensina que não há como servir a dois senhores. Ou você amará um senhor, ou você amará a outro senhor. Ele usa o exemplo, inclusive, de Mamon. Ou você ama o Deus da luxúria, o Deus do dinheiro, ou você vai amar as práticas imorais, ou você vai amar essa questão que hoje é tão viva dentro da mente das pessoas, a questão de ser muitas vezes uma pessoa conhecida, uma pessoa bem vista, aquela questão de você ser uma pessoa influenciadora de outras pessoas em redes sociais. Você tem que fazer uma escolha. E Jesus, ele é muito claro nas suas palavras. Jesus, ele não corta a volta para falar do assunto, ele vai direto ao ponto. Ele está com os seus discípulos e junto dos seus discípulos, ele dá uma palavra para eles. Existem palavras que elas são dadas para nós para nos fazer enxergar aquilo que estamos muitas vezes nos fazendo de cegos. E outros momentos, aquela palavra vem para nos alertar que se nós não entendemos o propósito de andarmos com Cristo, se não entendemos qual é o caminho a se seguir, nós podemos viver como religiosos, e os religiosos não mudam nada. Eu estava ontem no culto de domingo, eu ministrava na igreja e falei um pouco, não abri o texto específico, mas lá em Mateus 9, conta-se a história de Jairo, que vem até o Senhor Jesus, ele sai da sinagoga, ele deixa as características da vida dele, que está descrito que ele era um homem, um principal judeu naquele lugar, e na sinagoga ele era o mestre, ele era o senhor daquele lugar. Ele precisa deixar tudo aquilo de lado, ele tem que deixar a autoridade, tem que deixar o poder, ele tem que baixar a cabeça, aquela religião que ele vivia. Chegou a um ponto que a religião, a forma que ele vivia, a letra que ele ministrava não mudou nada do que diz respeito à fé ou do que diz respeito à necessidade que ele tinha. Reconhecendo que por onde Jesus passava, milagres aconteciam, Jairo vai até Jesus. E ele chega até Jesus e adora Jesus dizendo: olha, Senhor, a minha filha está moribunda, quase à morte. Se o Senhor puder ir à minha casa e curar a minha filha, eu creio que se o Senhor colocar a mão na cabeça dela, ela vai ser curada. Eu acho esse texto, não só a história em si, que ela é muito bonita, a cura, a filha, a Talita, ela se levanta, é uma bênção, é uma graça de Deus. Ela morta, ela ressuscitou e a Bíblia fala que Jesus mandou dar comida para ela, foi uma bênção. Mas o grande fato é, ele teve que vencer, ele teve que renunciar o cargo, renunciar a posição dele para se encontrar com Jesus. Tem pessoas que ela ama Jesus, ela gosta muito de ler a Bíblia, ela gosta das palavras do Senhor. Inclusive, tem pessoas que assistem essa programação escondido, que assiste para ninguém ficar sabendo, porque senão vai que dizem de você que você está fazendo, que você está flertando com os evangélicos, que você está ouvindo uma palavra de um pastor evangélico, de um pastor que prega o evangelho, e não está ouvindo a sua doutrina,
que você muito bem sabe, você no seu coração sabe que essa doutrina sua é uma doutrina que não move uma palha, que não acontece nada, não há nada de Cristo nessa doutrina que você aprendeu. E diga-se de passagem, não tem interesse nenhum de apontar nada a respeito da fé de ninguém, a crença de ninguém, a cultura de ninguém. Mas a intenção é mostrar para você que quem realmente quer estar com Jesus vai precisar tomar algumas decisões. E não é uma obrigação. Tudo que a gente tem que fazer obrigado, tem já a própria palavra disso, obrigação. Ela é obrigada a fazer. Então nós não temos nada como obrigação. O Senhor Jesus não te obriga você a nada. Já tive pessoas que eu atendi que ela disse assim: pastor, se eu for para a igreja evangélica, eu preciso parar de fumar? Eu preciso parar de beber? Eu preciso parar, por exemplo, de ir à bodega, ao bar? Eu tenho que parar? Eu fui muito claro: olha, você não precisa parar. Deixa eu explicar. Porque algumas pessoas interpretam que o fato de ela ir a uma igreja evangélica garante que ela é uma pessoa perfeita. E não é. A Bíblia fala, Jesus disse: venha do jeito que você está. Se você bebe, se você usa drogas, se você fuma, se você adultera, se você rouba, se você matou, se você fez tanta barbárie nessa vida, Jesus está falando: venha como você está, venha aprender do jeito que você está. Você pode vir estando no pior dos lamaçais do pecado que existe nesse mundo, na maior sujeira, naquilo que você faz, mas você sente nojo de estar fazendo isso. Você ganha dinheiro fazendo essa prática, mas você sente nojo de fazer isso. Você já não tem mais prazer nessas coisas, porque você viu que é o fundo de poço de um ser humano viver desse jeito. Agora, o grande fato é, mas muitas pessoas não renunciam ao ego, não renunciam ao orgulho que tem para falar que vai procurar uma igreja, que vai pregar, que vai ensinar, que vai trazer a você o entendimento sobre a cura, sobre a libertação de coisas que oprimem a sua mente, oprimem a sua capacidade cognitiva. Porque essa opressão do mundo de tentar você se comparar com alguma coisa, se comparar com alguém, ser melhor do que alguém, te oprime você. E é por isso que Jesus chamou os discípulos, que agora é onde propriamente vamos entrar, em Mateus 16, do 24 ao 28, as palavras de Jesus são profundas, sérias e deve abrir os seus olhos para que você saia de cima do muro, para que você tome uma decisão. Ou você vai continuar na religião, doutrinada pelo mundo, seguindo a banda do mundo, ou você vai realmente querer viver o Evangelho de Cristo. Você vai procurar realmente andar com Jesus. Olha o que ele diz. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser me seguir, deve renunciar-se a si mesmo. Depois que renunciou a si mesmo, ele fala: tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então Jesus fala com os seus discípulos. Tende-se, pressupõe no nosso entendimento, que se Jesus está falando com os discípulos, eu consigo compreender que os discípulos já são pessoas que estão aprendendo de Jesus. Já são pessoas que têm um conhecimento de quem é Cristo. E você que está em cima do muro, duvidoso, se você... esses dias atrás eu atendi uma pessoa que me disse assim: pastor, eu não sei não, mas eu acho que eu vou virar crente. São os jargões que algumas pessoas acabam usando, tentando dizer assim: acho que eu vou deixar da minha religião, vou deixar do jeito que eu vivo, para começar a caminhar com os crentes. Eu vou dizer para você que se é para poder dividir, para poder separar ao que diz respeito de quem anda com Deus e quem não anda, usar esse jargão eu não vejo nenhum problema. Eu só acho problema quando a pessoa acha que se ela vai numa igreja evangélica, que ela começa a ir a uma igreja, ela é batizada nas águas, tudo mudou, porque não vai mudar. O batismo nas águas
É um selo que você se arrependeu dos seus pecados e você vai começar a viver uma nova vida. Agora, a conduta daquele que foi batizado nas águas, que se arrependeu dos seus pecados, deve ser uma conduta pautada nas palavras de Jesus. Aqui está uma base talvez que sustente primordialmente a vida de alguém que quer andar com Jesus. Você que me assiste agora, você quer andar com Jesus? Ou você gosta de Jesus porque ele ajuda você quando você precisa? Porque você está com uma família saudável? Porque você tem um trabalho que você tem um bom recurso? Porque você está rodeado de pessoas que favorecem você? Porque há pessoas que agradecem a Deus por essas coisas. Só que Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, eu vou fazer uma pergunta para você. Imagine que essa pergunta de Jesus, você quer vir após mim? Ou seja, você quer, por onde eu passar, você quer passar também? Para o caminho que eu vou, você quer ir também? É uma pergunta de Jesus para mim e para você. Que fique muito claro e estabelecido dentro do seu coração, que se você quer seguir Jesus, você quer ir para o céu, você quer estar como Cristo hoje está à destra de Deus, você quer subir ao céu, você vai ter que tomar alguma decisão de renúncia na tua vida. Esse é o primeiro ponto que Jesus chama a atenção de toda pessoa que quer viver o Evangelho, que quer ser salvo. Para você viver como um salvo, para você seguir o meu caminho sem pecado, para você sair das amarras que prendem você a esse mundo, você vai ter que renunciar quem você é. Você sabe o que significa renúncia? Renúncia é o ato que uma pessoa tem de ela, por si só, decidir desistir de algo. É desistir de quem você é, desistir da raiva, da ignorância, do ódio, desistir dessa avareza, desistir desse sentimento de que você é perfeito e todas as pessoas à sua volta são imperfeitas. Desistir do sentimento de que tudo que você faz é certo e tudo que o outro faz é errado. Desistir de você achar que você é o centro das atenções. Por isso que ele fala, quem quiser me seguir, quem quiser vir após mim, vai ter que negar a si mesmo. E o negar a si mesmo talvez seja uma das coisas mais difíceis para qualquer ser humano. Qualquer ser humano, crente, não crente, qualquer pessoa, negar a sua própria vontade é uma das coisas mais difíceis de negociar com o nosso coração, nossa mente. É difícil negociar consigo mesmo, abrir mão de algo, abrir mão de vontades, de desejos. É difícil. É difícil para a pessoa que tem um vício abrir mão daquele desejo de praticar aquele vício que ela tem. Mas se eu quero seguir Jesus, se eu quero ser salvo, eu vou ter que deixar essas amizades que levam a minha vida, que me fazem influenciar para viver na bebedeira, que me influenciam a viver, por exemplo, nos bailões da vida, como diz os arrastapés, que depois que termina a noite do bailão, termina a noite ali do forró, terminou a noite do funk, do tuxe-tuxe, as luzes acabaram e você voltou a ser aquela pessoa que você vive vazia, somente de momentos de alegria, que você se sente alegre por um tempo e pouco tempo depois, como diz alguns, você está na lona, está ali jogado de novo. Quando você decide andar com Jesus, você nunca mais estará sozinho. A partir do momento que você decidiu negar a si mesmo, suas vontades, pastor, eu também sou filho de Deus. Eu vou contar para você com todas as letras. Tem pessoas que usam dessas expressões com a intenção de validar o que ela quer fazer. Ela quer validar, ela quer uma validação ou quer provar para alguém que ela pode fazer o que ela quiser. E diga-se de passagem, você pode fazer. Você pode fazer. Só que como está escrito aqui, quem quer seguir a Cristo vai ter que negar a si mesmo. Você quer seguir Jesus? Você vai ter que perdoar, você vai ter que amar. São imposições, não como regra, não como obrigação, mas será algo de praxe. O que é algo de praxe? Algo que tem que ser feito. É normal que o cristão ele seja moldado por Jesus. Você imagina, por exemplo, um cristão, um homem de Deus, uma mulher de Deus na rua brigando?
como diz o pessoal, né? Dentro do carro, muita gente, mas muita gente eu vejo isso, que a pessoa ela anda com um pedaço de madeira no carro, o pessoal chama de amansa-louco. Mas que tipo de crente é esse que está sempre preparado para a briga? Não, pastor, a gente é crente, mas tem que andar armado, a gente tem que fazer a proteção pessoal, tem que se mexer com a minha família, eu mato todo mundo. Que tipo de crente é você que tem esse tipo de ideia? Lembra quando Jesus falou para o Pedro, Pedro, guarda a tua espada, Pedro. A pergunta que eu me faço quando leio esse texto, por que Pedro, depois de 3 anos andando com Jesus, ainda usava uma espada? A espada não era só um instrumento de corte para alguma coisa necessária. Aquela espada era para briga mesmo, era para ir para peixeirada, como o pessoal fala no Nordeste, para peixeira mesmo. O negócio era para ir para briga. Jesus fala, pega essa espada e põe na tua bainha. Você diz que está com Jesus igual o Pedro. Você está há 30 anos com Jesus, mas se acender um fósforo perto de você, você já faz pegar fogo. Você grita, você briga, você incendeia, você quer briga, você quer ódio, você quer raiva. É o dito, né, que fala que dá um boi para não entrar na briga, mas uma boiada para não sair de uma briga. Você quer ser salvo? Você quer chegar a Cristo, como está escrito aqui, quem quer vir após mim, será necessário você negar o seu eu, negar a sua própria vontade. Pastor, olha, gostava tanto disso, mas pastor, eu gosto da minha bebidinha, eu gosto do meu cigarrinho, eu gosto. Você pode fazer o que você quiser. Você pode agir com a pior maldade desse mundo. Mas pastor, se eu parar de afanar, de tirar aquilo que é da minha empresa, se eu parar de tirar, sabe, aquilo que me faz ter um pouquinho a mais, que ninguém sabe, se você tirar isso, o que vai acontecer com você? Ah, pastor, eu vou ficar pobre. Ah, pastor, eu vou sofrer. Se você quer seguir Jesus, você vai ter que deixar essa prática que faz você perder a sua salvação. Você quer seguir Jesus? Eu vou falar com um pouco de cautela. Você vai ter que deixar esse pozinho branco que você usa. Para quem entendeu, sabe o que eu estou falando. Você vai ter que deixar aquela segunda pessoa que você casado, casada, está ainda compartilhando a vida com outra pessoa, usando de outro ser humano para entrar a essa pessoa como marido, como esposa, não sendo seu marido, não sendo sua esposa. Ah, pastor, aí não dá, né, pastor? É porque eu não nasci para ter uma mulher só, eu não nasci para ter um homem só. Quem quer seguir Jesus, é o que eu vejo nesses dias, as pessoas querem seguir Jesus, mas elas querem continuar vivendo, como diz o dito, né? Pintando e bordando. Ela está pouco se importando. Por quê? Porque elas estão banalizando o evangelho. Mas Jesus está dizendo, quem quer vir após mim, vai ter que tomar essa postura, vai ter que negar a si mesmo. Ah, pastor, é que o senhor tem que entender, né, pastor? É que eu não sou suprido na minha casa. Vamos falar bem a verdade? Isso é historinha para o boi dormir. Nem o boi dorme mais escutando essa história, nem o boi acredita nessa história mais. Você sabe que isso é mau caratismo do seu ego. Isso é mau caratismo, é a falta que há de Cristo no seu coração. E o pior, você disse que é crente. Você tem que sair de cima deste muro. Você tem que renunciar essas práticas, deixar essa vida. Como que eu faço para deixar essa vida? Ah, pastor, para mim essa vida não tem problema nenhum, eu acho que isso é uma coisa normal, todo mundo faz isso. Todos que não seguirão Jesus, porque quem quer seguir Jesus vai andar diferente. Quem segue Jesus vai tomar uma direção diferente. Agora, Jesus fala no versículo 25, vou ler de novo. Aliás, vou ler o 25. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á. Quando digas de perder, porque, por exemplo, você pode estar num lugar que todo mundo está feliz, sorrindo.
Ah, essa semana vai ter festa, essa semana vai ter carnaval, essa semana vai ter isso. E você é aquela pessoa que abdicou de tais práticas que sabe você, por exemplo, tem aquela pessoa que ela toma um golezinho assim, tem a pessoa que quando ela toma um copinho, daqui a pouco ela toma uma garrafa, daqui a pouco ela toma um alambique inteiro. Tem pessoa que ela não consegue se refrear. E ainda assim ela deveria pensar, porque está escrito assim, ó, eu vou ter que perder. Vai ter pessoas que vão zombar de você, agora virou crente, agora você não vai mais pro fervo com a gente. Agora você não vai mais fazer aquelas coisas obscuras na madrugada, não vai afanar o que é dos outros, não vai mais beber com a gente, agora virou careta, agora ele é crente, é filho do pastor, agora não sai mais da igreja, agora não vai com a gente para casa de prostituição, encontrar as menininhas. Por quê? Porque agora eu decidi abandonar o mundo. Eu quero perder, ainda que a minha carne sofra. É isso que está escrito. Você vai perder nessa vida coisas que você talvez ficaria muito feliz momentaneamente. Que levaria você a um êxtase, a um pico de alegria lá em cima. Mas que depois disso você sentiria um lixo. Com Jesus não. Com Jesus você se sente grato todo o tempo. Por livrar você de todos os seus pecados, por ensinar você a viver como um santo filho de Deus. Agora, fica a pergunta para você. Você quer achar vida ou perder vida? Está descrito que quem perder a sua vida, deixar de buscar a prática que vai somente agradar a si mesmo, que agrada somente o seu coração, que agrada só você. Você agrada a você, mas não agrada a sua esposa, não agrada a seus filhos, não agrada a seus pais. Você agrada a seus amigos, aqueles amigos que só querem você no buraco. Sabe aqueles amigos que só aparecem quando você tem dinheiro? Que só estão com você? Perceba uma coisa, quando o amigo está precisando de um pacote de arroz dentro de casa, ele não dá um pacote de arroz para você. Mas se for, já viu a expressão tirar a pessoa da fossa? Tirar a pessoa daquela amargura de tristeza, viu? Vamos beber? Ah, tô sem dinheiro. Não, eu pago, tô chamando porque eu pago. Mas para pagar um prato de comida, pagar uma conta de água, uma conta de luz, o amigo não vai na tua porta. Não vai lá, viu? Deixa eu pagar a fatura do teu cartão de crédito esse mês aqui, porque eu sei que você está numa situação difícil. Olha, é quase impossível isso acontecer. Agora, para levar você para um caminho que só te faz piorar, tá cheio de gente tentando te levar para o mau caminho. Eu vou terminar, não vou poder ler o restante que eu queria, mas por isso está escrito, quem quer achar vida, quem quer achar a vida de Deus, quem quer viver para Deus, vai ter que perder, você vai ter que baixar o seu ego, sabe? Você vai ter que deixar suas vontades de lado, seus prazeres de lado, para renunciar a essa vida e encontrar a salvação no último dia. Eu espero que você tenha enxergado durante essa pregação o quão importante é você entender que Jesus está chamando você para renunciar. Renuncie esse mundo, renuncie o pecado, renuncie tudo aquilo que atrapalha você de conhecer a Cristo. Amém?